E temos aqui uma carcaça esquerda do motor da NX350 Saara. Bom, esse motor tá com um quebradinho aqui em cima, esse trincado aqui, ó, um pedaço faltando e um trinco, que é típico de um serviço mal feito de algum mecânico. O rapaz deixou o parafuso solto, os eixos soltos, aí ele movimenta e quebra, ou ele apertou demais, ou ele deixou cair. Sim, pessoal, estou falando de maneira geral os quebrados. Então esse procedimento se aplica a qualquer propulsor de motocicleta. Então agora nós vamos fazer a higienização dessa região para poder fazer o enchimento na solda e dar acabamento. Esse processo é absolutamente tranquilo e deve ser feito por um profissional. Ou seja, a gente está fazendo correção de serviço mal feito de mecânica aqui, ou seja, corrigindo cagada dos outros. Vambora! Fala pessoal, eu sou o Venator, mecânico e customizador e especialista em motocicletas médias e grandes. E esse é o canal Metal Machine Garage. A solda alumínio não aceita impurezas ou qualquer tipo de contaminação na região que será soldada. Então a gente fez uma limpeza bruta aí. E agora eu vou fazer a solda. Lembrando que esse procedimento tem que ser feito com cautela. As carcaças tendem a empenar com facilidade. Logo, a solda tem que ser feita devagar. O que significa isso? A gente não pode exagerar demais na amperagem do arco e, é claro, no tempo de solda. Então, se passar demais o tempo de solda e a gente ainda não finalizar para poder dar acabamento, é necessário esperar a peça esfriar para aí sim a gente iniciar novamente a solda. É um saco porque solda alumínio depende da peça estar bastante quente para uma solda ficar bem feita, mas você consegue com um equipamento adequado, profissional e com a vareta com alumínio puro, de pureza alta, uma solda bem eficiente nesse caso. Ou isso, ou o risco de empenar a tampa e a gente ter problemas na vedação e montagem do propulsor, em especial essa região aqui que envolve o câmbio. Vareta de alumínio de 3 mm com o nível de pureza altíssimo. É isso, eu fiz um enchimento bem grosseiro para a gente dar acabamento com o disco flap e a retífica manual. E é claro que eu aguardei o período de esfriamento da peça ao natural, sem jogar água nem nada, porque senão existe o risco de empenar a carcaça. Então agora a gente vai partir para o acabamento. E essa é a peça sem acabamento. Eu apenas alinhei o conjunto e a próxima etapa seria a de lixar a peça bonitinha para alisar todo o conjunto. Eu reconstruí essa base que vocês estão vendo e que foi um pouquinho mais alta. E se você observar no motor da Saara original, ele tem esse relevinho. Claro que tudo isso é medido com paquímetro para comparar a altura, tudo certinho, para não comprometer a montagem lá na motocicleta do cliente. Então eu gosto de fazer dessa maneira, e como o rapaz vai pintar lá na oficina dele, enfim, então ele vai dar esse acabamento. Esse processo de lixa é super tranquilo, é feito com a lixa comum. A início o cara pode vir com uma 220 água, claro, depois uma 320, e nesse momento provavelmente a peça já vai ter finalizado, já vai estar sem essas rebarbas, sem essas quinas, e vai ficar parecendo que nunca foi soldado. Agora é claro que um motor dessas marcas de motocicleta, que eu não vou falar aqui, eles não têm alumínio puro, então ao soldar você percebe que ele cria sim esse ruído, vamos dizer assim, essas broquinhas e tudo mais, porque a qualidade do motor do alumínio não é alta. Aí o pessoal, nossa, mas Saara é uma moto antiga e antigas são bons? Não, desde sempre essa marca misturou muito alumínio com outros componentes, com antimônio e tudo mais, então ela gera fica como se fosse aquele chocolate, aquele soufflé, né? Fica bem rugosinho. Mas de toda forma, você pode sim, usando materiais de boa qualidade,
fechar esses furinhos, ou seja, fazer de uma maneira que tampe. Só que aí você tem que ter mais atenção para não aquecer a peça demais, enfim. Mas tudo é possível ficar dessa forma aí, vocês estão vendo. A solda bonitinha, sem nenhuma broquinha, sem furinhos, nada. E nessa etapa em diante é com o pintor, que vai lixar e dar acabamento para tornar a peça o mais original possível. É coisa rápida aí, de uns 45 minutos, 1 hora, a peça consegue ficar como nova. E, bom, eu gosto de fazer esse enchimento bem grosseiro justamente para conseguir dar esse acabamento e deixar a peça dessa forma. Porque se o cara vai e ele só põe um pinguinho de solda em cima, quando ele passar o disco flap, ele vai encurtar, ele vai deixar o material mais fino para poder dar acabamento. Então quando você enche, ou seja, você deixa uma margem a mais, quando você passar a lixadeira e a esmerilhadeira angular, a retífica de mão, etc., aí você consegue deixá-la com o tamanho original. Vocês podem ver naquela imagem que ela tá bem grossinha ali e agora vai durar mais uns 20, 30 anos se ninguém quebrar ou deixar os parafusos soltos, né? Que é típico dos mecânicos do nosso Brasil. E antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer aos membros do canal que estão ajudando a Metal Machine Garage em nossa caminhada. Tornem-se membro. Gente, curta e compartilha esse conteúdo, se inscreva se não for inscrito, clique no sininho para receber as notificações. Gente, muito obrigado pela audiência, tamo junto, é nóis, falou.